Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, em nome da Association of Energy Engineers. Estamos em 70 países, né? E sem dinheiro ninguém faz nada, né? Sem recurso financeiro, né? Ninguém vive de luz, né? Então, eu acho que esse painel é fundamental para que a cultura da eficiência energética consiga esse motor que é o recurso financeiro, para que ela seja cada vez mais disseminada, né? Eu acho que é um foro muito importante. A gente está com gente altamente gabaritada aqui para poder discutir. E, de antemão, gostaria de pedir para que toda a plateia nos ajude a compor esse painel e a brilhantar esse painel, porque o que os nossos palestrantes farão aqui é provocativo, e eu gostaria que vocês atendessem essa provocação, fazendo as perguntas, fazendo os questionamentos que possam os inquietar, para que a gente possa poder colher o máximo de informações dessas pessoas que estão aqui, para que a gente possa utilizar isso daqui como um instrumento para continuar o desenvolvimento da eficiência energética no Brasil. E, sem mais delongas, vou chamar o nosso primeiro palestrante, o senhor Kenji, Ricardo Kenji, por favor, fique à vontade. Alô? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Eu brinco que o ano passado, acho que o pessoal me convidou para fazer moderação, né? Mas eu sou um engenheiro meio nerd, né? Eu sou muito tímido, né? Eu brinco que eu acho que ano passado eu fui um desastre, né? Eu vou tentar fazer um pouquinho melhor esse ano, né? Eu vou contar um pouquinho da história aqui e como as coisas aconteceram, tá? Curiosidade, né? Eu acho que o pessoal me chamou aqui para falar um pouquinho da nossa experiência. A gente é a primeira ESCO a abrir capital, né? Então, a gente é a quarta empresa do país. A gente está participando do sandbox da CVM, né? Para abertura de capital com ações tokenizadas. E, enfim. Mas eu vou falar um pouquinho de como que a gente chegou lá, tá bom? Prometo ser bem rápido aqui. Se tiverem algumas perguntas, fiquem à vontade. Só... Tá. Não, senta aqui. Não. Tá. Mas só falar um pouquinho da história da Everto e como é que a gente chegou lá, né? Eu, basicamente, estudei no Cefet, né? Fiz técnico em Curitiba, né? Rapidamente. Depois fui fazer engenharia na Unicamp, depois fui trabalhar, era Schlumberger Campinas, né? Fazia fábrica de medidores, talvez algumas de vocês conheçam, né? Depois foi comprado pela Aiton, depois virou Actares, né? Depois, nessa transição de mudança, eu passei por uma fábrica, ajudei a construir uma fábrica de smart cards, né? Que na época era o chip de celular, chip de cartão de crédito, né? Depois fiquei expatriado um tempo no México, né? Aí, em 2006, no final de 2006, né? Meu pai sofreu um acidente, né? E eu estava morando fora do Brasil, né? Aí eu pensei na vida, larguei né? Fui lá pedir demissão, né? A gente de RH olhava para minha cara assim, só pedir demissão? Meu pai sofreu um acidente e tal, ele sofreu um acidente, quase morreu, né? Teve uma cirurgia e depois voltou para o negócio, mas não era a mesma coisa, né? E eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Quando você trabalha na multinacional, né? Você está no mundo corporativo, você trabalha 12 horas por dia, direto, né? E na época eu tinha um amigo meu que fez MBA comigo na GV, ele trabalhava na Volvo e ele virou presidente da Volvo México, né? E vice-presidente da América Latina, né? Da Volvo. E como a gente tinha feito MBA e não conhecia ninguém no México, né? Mas, pô, eu fui almoçar na casa dele e só para ter uma ideia, ele falou que chegava em torno de 6h40, normalmente, no escritório, da manhã, saía 9 e pouco da noite, né? Eu estava lá e a esposa dele falou assim, e a gente se encontra uma vez a cada 3 semanas, né? E ele via a filha uma vez a cada 3 meses, porque a filha estudava no Brasil, né? E ele morava lá. Então, eu falei assim, cara, a agenda é muito intensa, né? Eu falei, pô, eu tô sendo expatriado, vida de executiva. E será que esse é o meu futuro? Né? Aí eu peguei, fui lá pedir demissão, né? E voltei para o Brasil, né? E a gente de RH me olhava para minha cara, né? Eu falei assim, pô, eu tinha uns 30 anos, acho que na época. Ganhava uns 40 salários mínimos, ou seja, eu ganhava mais que todos os meus amigos, ganhava muito bem, né? E eu estava lá pedindo demissão, né? Aí fui trabalhar com meu pai na empresa, né? E foi aí que eu comecei a empreender, né? Foi indústria química, né? E eu achei que era muito fácil, né? Cuidar de uma empresa de 30 pessoas, né? Falei assim, é igual uma padaria, né? Pô,
eu estou numa empresa multinacional, minha equipe aqui tem 60 pessoas, né? Vou lá, né? Vou cuidar de uma empresa de 30, vai ser facinho, né? E foi muito difícil, né? Não sei quantos de vocês aqui empreendem, tem empresa, tem várias pessoas que têm ESCO, né? É muito difícil você empreender nesse país, né? É muito mais fácil você estar numa empresa que tem uma estrutura gigantesca lá e você faz uma caixinha, uma engrenagem, tudo aquilo. Bom, depois de um tempo, eu não quis mais trabalhar com empresa familiar. Aí o que aconteceu, né? Tem irmãos, tal, né? Meu pai não queria crescer, tal. Falei, não, então eu vou sair, vou fazer meu próprio negócio, né? Aí fui dar consultoria. Interessante aqui acho que nasceu um pouco a ideia de ESCO, né? Porque teve um amigo meu que me ligou e falou assim, quem se conhece um monte de gente, eu tenho uma empresa de lâmpada aqui, faz projeto de eficiência energética e põe minhas lâmpadas que eu te pago comissão, né? A gente paga 5% de comissão. E eu comecei a fazer isso aí, né? Foi onde a gente começou. Aí a gente fez na época um projeto para a Renault do Brasil, lá na planta de Curitiba. E o que aconteceu? Na época, tinha um colega meu que tinha trabalhado comigo na fábrica de medidores de Campinas, que era o Luciano Ribeiro, e tinha virado diretor da CPFL Eficiência, né? Aí a gente começou a fazer projeto junto, né? Aí eu comecei a entrar mais no mundo da eficiência energética, né? Tá? Enfim, depois eu abri a Eletro e as coisas foram crescendo, né? Eu cresci muito em cima do PE, né? Esse projeto PE da Copel, depois PE da Celesc, né? E a gente foi crescendo, né? Chegou ali em 2019, eu falei assim, cara, eu acho que a gente já estava pegando um volume grande de recursos do PE, falei assim, isso aqui não é uma política pública, né? Pode mudar, né? Pode faltar dinheiro para eu continuar crescendo, né? Foi aí que a gente virou uma SA, né? A gente virou uma SA em 2019, no final de 2019. Em 2020 a gente fez uma emissão teste de debêntures, né? Basicamente a gente emitiu o título, mas eu queria só entender o mecanismo, tá? Só aprender. Então eu emiti as debêntures, eu comprei a maioria das debêntures, tá? Eu mesmo, né? Pessoa física, e vendi para os amigos meus, né? Não passou por banco, por nada, né? Mas eu queria só entender o mecanismo, né? Aí eu peguei um amigo meu, comprou 50 mil, outro comprou 100 mil, né? E foi desse jeito. E foi um volume baixo, foi acho que R$500 mil. Mas eu só queria aprender como funcionava, né? Aí a gente, naquele ano, a gente contratou a Ernst Young, a UI, né? Para auditar a gente, a Big Four. Aí as coisas foram acontecendo, né? E a gente chegou ali em 2024, a Before, né, que está participando do sandbox regulatório na CVM, nos procurou, porque eles precisavam de uma empresa que fosse uma SA, auditada, né, e tivesse faturamento abaixo de 300 milhões. Assim, ele falou assim, cara, não tem. O pessoal não é SA, né, e as que tem não queriam participar de uma experiência, né. E o sandbox é isso, é uma experiência. Então, nós somos uma cobaia hoje, tá? Aqui eu vou passar rapidinho, tá? Só para ter uma ideia da quantidade de projetos, da diversidade de projetos que a gente faz, tá? Aqui também, um negócio interessante, eu falei que quando a gente foi fazer abertura de capital, o pessoal me chamou para fazer entrevista, veio o pessoal da imprensa aqui, uma câmera na minha cara, e entrevistou. Cara, fez entrevista umas 3 vezes comigo, mas depois falou assim, não conseguimos a tua entrevista. Estava muito ruim, porque eu não conseguia falar, né? E eu gosto de mostrar, né? Isso aqui saiu no Bom Dia Paraná, na Rede Globo, em Curitiba, né? Na RPC. E a pessoa falou que eu fui muito bem. A menina olhou assim, ela tinha entrevistado eu 1 ano atrás, né? Nossa, mas você mudou muito, né? Tá melhor, você tá conseguindo conversar, né? Eu acho que é interessante, assim, né? Eu falei da experiência do ano passado, que foi exatamente 1 ano atrás, e eu quando olhei a luz, olhei a câmera assim, olhei para todo mundo e falei assim, meu Deus, eu não conseguia falar, né? E hoje em dia eu já tô, não vou dizer que eu tô confortável aqui, né? Mas a gente vai melhorando, né? Tá? Tá? E aqui, resumidamente, né? O que a gente precisa para fazer projetos? Que você entende logo para fazer projeto. Por que tem muito projeto na gaveta? Precisa de dinheiro, né? Se um projeto não dá payback rápido, o pessoal não faz, né? Fala assim, melhor pôr dinheiro no banco do que pôr no projeto. Melhor investir em outra coisa do que pôr no projeto, porque o projeto tem um risco, né? Então, hoje em dia, se o projeto não tiver um payback, um retorno de uns 3 anos, o pessoal não faz, a não ser que você consiga dinheiro muito barato ou incentivado, né? Um PE da vida, por exemplo, né? Aqui, bom, isso aqui só para quem
quem não conhece o PE, tá? Mas acho que a maioria conhece, né? Basicamente, o PE hoje é um fundo de eficiência energética, né? Que para a indústria é um financiamento sem juros, é um empréstimo, né? Então, o fundo empresta, faz o projeto, empresta lá R$1 milhão e vai retornando com a própria economia, sem juros, né? E quando é público ou filantrópico, né? Ele não precisa devolver, é fundo perdido, né? Tá? Então, nós temos um volume de projetos nesse sentido. Aqui algumas vantagens do PE, né? Normalmente você consegue ter um fluxo de caixa positivo em todo o projeto, né? Porque você faz a implantação do projeto e vai pagar com a economia, né? Então, você não precisa tirar dinheiro do bolso, basicamente, né? Tem um acompanhamento da distribuidora, né? O recurso é financiado, só que ele tem algumas características, né? É sem juros, ele tem o IPCA, né? Correção da inflação, mas ele é burocrático, tá? Porque você entra, você pede dinheiro esse ano, né? Normalmente abre nos últimos 3 meses do ano ali a chamada pública, né? Aliás, quem já deve ter chamado abrindo, mas a maioria abre nos últimos 3 meses, tudo um em cima do outro, e é uma correria desgraçada. Mas o dinheiro vai sair quando? No final do ano que vem, né? E com o rito, com as regras do PE, né? Então, para a indústria, às vezes, é muito complicado isso, porque você tem um processo de budget, tem que planejar para o ano que vem, não sei o quê, né? E quando é um contrato de performance, acontece que precisa de um seguro, de um avalista, tem algumas burocracias que às vezes dificulta esse contrato. Tem uma burocracia envolvida, né? Aqui, depois que a gente fez muito projeto PE, a gente falou assim, cara, a gente precisa achar outro jeito. E quando eu fiz projeto no CPFL, eles trabalhavam desse jeito, que é o BOT, né? Basicamente, o que é? É tipo um leasing operacional. Chego para a empresa lá, você não tem dinheiro, né? Você vai fazer um projeto, você precisa de R$1 milhão, vai economizar R$30 mil. Eu falei, cara, eu compro tudo, né? Vem tudo ativo, eu faço CAPEX e eu faço um contrato de locação e operação para você, se precisar. Mas você entra como OPEX para você, entra como despesa, tá? Entrando como despesa, ele tem um benefício tributário, porque a maioria das empresas estão no lucro real, né? Receita menos despesa, se você gerar uma economia, se fizer um investimento de R$1 milhão e gerar uma economia de 30 mil, 10 mil vai para o governo, né? Só de IR e contribuição social, né? E se eu alugar para ele, ele faz uma troca de despesa. É como se ele economizasse os 34%, né? Eu vou gastar ali para fazer essa operação em torno de 16 e pouco, né? E ele economiza 34. Tá? Então é bom para ambas as partes, né? Só que aí eu tenho que captar esse dinheiro, né? Aí que vem a questão, né? Enfim, algumas vantagens que a gente fala para o BOT hoje, né? Quando a gente faz o próprio investimento. Ele é OPEX, não é CAPEX, né? É despesa, não é investimento, né? Ele é menos burocrático, porque eu sento com o empresário, com a indústria aqui na minha frente, e negocio as condições, e dali 3 meses a gente está fazendo, né? Não tem que esperar 1 ano o recurso do PE, né? Ou fazer um projeto para o BNDES, não sei o quê, né? Então, normalmente são projetos mais rápidos, né? Mais simples e mais rápidos, e que tem um payback melhor, né? Porque eu falo assim, se tiver um payback de 3 anos, e você entrar no PE, 1 ano você já perdeu na arrancada ali, porque você tem o processo da chamada e a liberação do dinheiro. Então, já virou 4, né? E se eu fizer isso daqui, sentar com o cara e fizer em 3 meses, é muito mais fácil. E para uma indústria, não tem o processo de orçamentário, né? Porque uma troca de despesa, ele pode fazer no próprio ano fiscal. Porque quando é um PE, por exemplo, ele tem que pôr no budget do ano que vem, né? E entra como um empréstimo, né? Não é banco, mas é um empréstimo para o banco no balanço, entra como passivo, né? É CAPEX, né? Vai fazer amortização normal, e quando gerar economia, ele vai pagar imposto sobre economia. Então, quando estiver devolvendo a economia para a Copel, né? O empréstimo, vai aparecer aquele lucro no balanço dele e vai pagar, e vai recolher imposto. Então, ele tem uma certa perda ali, né? Enfim. Aqui, basicamente, a comparação, mas eu já falei, tá? Eu vou falar um pouco mais rapidinho, que eu acho que vocês querem olhar um pouco mais como foi a abertura de capital, né? Porque acho que no último ano o pessoal perguntou, mas como é que vocês chegaram lá, tal, né? O que aconteceu? Eu falei para vocês, em 2019 a gente virou uma SCA de capital fechado, em 2020 a gente tinha uma demanda de teste, 2020 também a gente contratou a Big Four, né? Ela pode auditar a gente. 2021 a gente contratou a SAP, em 2023, já com 3 anos de balanço auditado, a gente protocolou a intenção na CVM de abrir capital. E a gente abriu capital no início desse ano, né?
Então, hoje a gente é uma empresa de capital aberto, né? A gente tem um ticker na bolsa, tal, né? E tem os pregões e tal. Aqui também não vou passar por tudo, né? Mas se vocês buscarem na internet, no site da UI, né? A gente era auditado pela UI. Tem as vantagens e desvantagens, porque o pessoal pergunta, né? Quem tem uma empresa, eu posso abrir capital? Vale a pena? Né? Então, tem suas vantagens e desvantagens, né? Prós e contras, tá? Mas, só para não se alongar muito, né? O que eu, nesse processo, eu fui aprender, né? Quando você quer crescer, né? Uma das principais dificuldades que logo você aprende, o problema é aumentar a equipe, né? Eu brinco, quando em 2019, a gente era em meia dúzia de pessoas, né? Imagine, eu abri, eu era um estagiário em 2015, em 2019 já era meia dúzia, né? Hoje a gente é mais de 30 pessoas, né? Então, você aumentar a equipe, né, rapidamente, né, demanda muito esforço, né? Você tem que treinar essas pessoas, as pessoas têm que fazer, tem uma rotatividade ali dentro, né? E tem que estar fazendo. Eu já termino. Tá? Então, acho que essa é a primeira dificuldade, né? Quando a gente virou SA, esse auditado, né? Eu brinco que na auditoria, no primeiro e segundo ano, a gente sofreu muito, né? Até o balanço ficar certinho, né? Porque você está acostumado a limitada ali, né? Você arruma uma balança, uma contabilidade, assina, né? E no processo de auditoria é muito mais complexo, né? Porque eles perguntam e querem documentação de tudo, né? Então, aquele processo, ele dói, mas ele gera um aprendizado enorme, tá? Eu acho que a gente aprendeu muito. E o que a gente ganhou, né? A gente ganhou muito crédito com o banco, né? A gente sentiu uma diferença muito boa, assim, sabe? Acho que foi muito positivo esse lado, né? Depois de uns 2 anos, a gente mandava você, manda o balanço. Mandava sempre o auditado, né? Eu não mando o balanço da contabilidade, eu mando o auditado, né? Ou seja, isso começou, né? Manda o fornecedor de cabo, que antigamente, tem que pôr um cadastro, dava um limitezinho pra gente. Não, agora manda o balanço auditado, tá liberado. Sempre, ou seja, muda, nesse ponto, eu acho que muda a vida, tá? Só que, o que aconteceu, né? Eu coloco algumas lições aqui. Eu contratei a SAP logo em seguida para fazer, né? E a gente estava arrumando o balanço, né? Então, eu vou te dizer que a gente perdeu essa implantação da SAP. Eu tive que pagar de novo em 2023 para refazer tudo. Porque o que a gente estava acostumado a fazer, né? Antigamente. Você vai rodando a contabilidade inteira, você não fecha a balança, fica verificando o balanço. Aí chegava a auditoria no final do ano. Isso aqui. Não, beleza, eu arrumo. Você ia em janeiro do ano passado e arrumava. Você ia em agosto e você arrumava. Agora, você não, né? Quando você, vamos dizer assim, principalmente agora que a gente abriu o capital, não é assim que você vai lá e arruma, né? Porque hoje o que acontece? Eu tenho que, a cada 3 meses, divulgar o balanço parcial. E se eu mudar ele depois, eu tenho que me explicar, né? Então, você tem que estar constantemente com o balanço em dia, né? Então, a primeira pergunta que o pessoal fala assim, vale a pena, é fácil abrir? Fala assim, cara, você já é auditado? Tal, não sei o quê, tem gente que é auditado, fala assim, cara, então imagina uma auditoria todo santo mês, mano. Putz, mas normalmente eu pego 2, 3 pessoas da minha equipe e põe para atender a auditoria 2, 3 meses do ano e depois vão fazer outra coisa. Então pega essas 2, 3 pessoas e vão ficar 100% do tempo fazendo isso, né? Tem que ter um plano e um júnior, no mínimo, para atender a CVM, senão vocês vão tomar uma multa, né? E hoje eu digo que saiu uma pessoa, acho que os últimos 2 meses lá da Evetro, na área financeira, né? Cara, eu tenho que ficar em cima, ou seja, você gasta muito tempo. Você gasta muito tempo com isso, né? E a pessoa pergunta, outras coisas que a gente teve custos mais altos que a gente esperava, tá? Para fazer a IPO. Quando a gente foi fazer a IPO, né? Quando convidaram a gente para participar do Sandbox, o pessoal da Before, não, a gente cobre todos os custos para vocês que vocês tiverem, marketing e tal, né? Isso aqui, primeiro ano não cobramos, não sei o quê, não sei o quê. Mas a auditoria, quando você fala que você é empresa de capital aberto, o preço muda, o preço dobra, né? O jurídico faz a mesma coisa, ele aumenta o valor, faz assim, cara, porque minha responsabilidade é maior. E vai tentar, não consegue. A gente tentou com 10 auditorias, o preço aumenta, é caro. Se você é empresa de capital aberto, o preço é caro. Tá? Então você tem que estar preparado por isso, né? E eles vão começar a te pedir muito mais coisa, né? Porque quando antes a gente era auditado pelo protocolo que eles chamam de PME, hoje é full CPC, né? Então eles começam a pedir mais documentação, a amostragem é maior e não sei o quê. Então, vai ficar caro isso, né? Então, pensa que se você abrir capital, vai ter que ter umas 2 pessoas ali dedicadas a isso, né? Pelo menos, a tua auditoria vai
sair mais cara, e você tem que ter muita responsabilidade na hora de você divulgar os balanços, fechar os balanços mês a mês. Tá? Então, isso realmente é caro, né? Não tem jeito. Eu acho assim, e um impacto que a gente teve, retira muita atenção no negócio, tá? Eu brinco não, mas era uma conhecido, vamos dizer assim, anos atrás, a maioria dos nossos clientes eram indicados por novos clientes, né? E ano passado, no final do ano passado e nesse, eu tive reclamações de cliente. Mas por quê? Eu estava ocupado fazendo outras coisas, que era IPO, né? E agora a gente está muito ocupado com isso. Então, isso acaba demandando atenção e desviou um pouco, né? Então, hoje eu falei assim para o pessoal da Before, cara, eu vou fazer o mínimo necessário, eu preciso cuidar dos meus clientes. Eu preciso cuidar da minha equipe para não fazer besteira, né? Porque acabou acontecendo, a gente está arrumando as coisas, né? Então, acho que você tem que estar com os mapas de processos bem feitos, controles bem feitos, para a tua equipe funcionar. Porque na hora que você desviar a atenção para outra coisa, as coisas têm que continuar funcionando, né? E às vezes, algumas coisas podem não continuar funcionando. Então, hoje a gente está vivendo isso, a dor da IPO e pós-IPO. Tá? A gente vem melhorando, né? Mas os clientes sentiram isso, né? Sentiram menos atenção. E eu digo isso assim, né? Muito franco com os clientes, falo assim, cara, agora a gente está retomando, né? Mas foi muito dolorido esse processo de IPO, tá? Então, se vocês querem abrir capital, estejam preparados para isso. A gente não estava preparado, tá? A gente está se preparando, a gente está arrumando a casa do jeito que dá, basicamente, tá? Bom, gente, era mais ou menos isso que eu tinha que falar para vocês. Fiquem à vontade de fazer perguntas. Se alguém quiser abrir capital e quiser me perguntar, tá? Fique à vontade, tá? Mais uma vez, obrigado. Eu deixei meu contato aqui, normalmente o pessoal pede, tá? Do LinkedIn, tá? Obrigado a todos. Bom dia a todos, prazer estar aqui, obrigado a Besco pelo convite, prazer conhecer sua trajetória, quem é de meus parabéns. E, bom, eu sou da Desenvolve SP, a agência de fomento do Estado de São Paulo, o que pretensiosamente quer dizer que eu sou o BNDES de São Paulo, o BNDES do Brasil está aqui do meu lado. Bom, somos parceiros, exatamente. Então, o que a gente faz lá na Desenvolve SP? A gente dá crédito para micro, pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo. E eficiência energética está no topo da nossa agenda, de modo que, quando a Besco me convidou, eu falei, não posso perder essa oportunidade para contar para todos aqui o que a gente tem lá na Desenvolve SP. Tá? Então, qual é a diferença da Desenvolve SP relativamente a um banco privado? É que a gente consegue resolver um problema, que é o problema do excesso de garantias, né? Então, os senhores aqui, as senhoras aqui já tentaram pegar crédito na praça e, porque o mercado de crédito brasileiro tem aí uma insegurança jurídica, o banco vai te pedir 130%, 150% de garantia para um projeto. E lá a gente resolve isso usando um instrumento que chama fundo de aval, de modo que, se vocês quiserem pegar 500 mil na Desenvolve, a gente não vai te pedir 750 mil de garantia real. Muito provavelmente a gente consegue estruturar a operação usando um fundo de aval e com isso o recurso sai. Tá? Bom, então, se vocês não lembrarem de nada no fim da minha fala aqui, anotem, a nossa página é desenvolvesp.com.br. Se vocês entrarem lá na nossa página, desenvolvesp.com.br, já na primeira página vai ter um botão no alto à direita dizendo solicitar crédito, onde vocês podem fazer um pré-cadastro e começar uma operação de crédito. Ou vocês podem clicar no outro botão que está lá, que é simular crédito, onde vocês vão poder simular a operação que vocês querem fazer e ter uma expectativa do que seria a taxa. Tá? Bom, mas como eu disse, o que me traz aqui hoje é a eficiência energética e a gente tem linhas especiais para investimentos em eficiência energética. Então, eu vou falar de duas. Tá? Bom, foi feita uma pesquisa na indústria recentemente pela Fiesp e qual é a maior dor do industrial paulista? Não é imposto, não é burocracia e auditoria, é o custo da energia. Tá?
então o custo da energia é a maior dor do industrial paulista. A indústria paulista e a indústria brasileira consomem algo mais do que 40% da energia consumida e emite algo próximo de 17,5%, 20% do CO2 emitido na atmosfera. E aí eu adiciono uma outra informação. A idade média das máquinas na indústria paulista é de 20 anos. Então, imaginem, máquinas produzidas 20 anos atrás, que eficiência energética elas têm? Muito inferior ao que a gente encontra hoje, com toda essa consciência e toda a melhoria das máquinas, né? Então, a Desenvolve, em parceria com o KfW, que é uma instituição alemã, criou o projeto que chama Potencialize. Potencialize com 2 E's no final, assim como o nosso congresso hoje, que é o COBI, né? Então, sugiro visitarem essa página também, Potencialize, e aí vai aparecer o programa. Qual é a ideia do Potencialize? É a seguinte: a indústria apresenta um projeto de eficiência energética, nos moldes do Potencialize, que estão lá descritos na página, tá? E, uma vez que esse projeto receba o selo do Potencialize, ele pode entrar com um pedido de crédito lá na Desenvolve, e essa operação vai ser financiada usando o FAI, que é um Fundo de Aval para a Eficiência Energética, semelhante àquele instrumento que eu descrevi há pouco. Com a vantagem que a comissão de garantia cobrada por esse fundo de aval vai ser da ordem de 3, 4 vezes menor do que seria a comissão de garantia cobrada do fundo de aval tradicional, que já é barata, tá, pessoal? Então, o fundo de aval do Estado hoje cobra uma comissão de garantia aquém do seu custo, de modo que todo empreendedor paulista se beneficia dessa estrutura. Mas, para a eficiência energética, o benefício é ainda maior, é da ordem de 3 vezes mais barato. Então, o industrial entra com um projeto de eficiência energética, ele troca as máquinas dele por máquinas mais eficientes, e se não tiver a garantia real necessária, ele pode usar o FAI, que é o Fundo de Aval para Eficiência Energética. Tá? E aí, de que linha de crédito a gente está falando? A gente está falando de linhas de crédito que têm 10 anos de prazo, podem ter até 36 meses de carência, e aí a taxa, tá, pode ser Selic mais 2, quer dizer, hoje isso daria algo como 12,75 ao ano, tá, que de novo é abaixo da praça. Mas se a gente conseguir enquadrar esse projeto de eficiência energética como um projeto inovador, aí a gente consegue fazer a TR mais 4,25 ou TR mais 5,25, quer dizer, a gente vai estar falando aí de algo como 6% ou 7% ao ano, de modo que são condições imbatíveis, porque eficiência energética está no topo da agenda da Desenvolve SP, está no topo da agenda do governo de São Paulo. Tá? Então, esse projeto é sensacional, assim, é difícil não vibrar com ele, porque a gente vai resolver 2 dores, né? A gente vai resolver o problema da sustentabilidade e a gente vai resolver também o problema da eficiência. Essa indústria agora, na medida em que ela consome menos energia, ela vai ter um custo mais baixo e, portanto, ela vai conseguir entregar competitividade e eficiência lá na ponta, né? Esse é um projeto mais geral e tradicional que a gente tem lá, é o projeto para geração de energia solar, né? Então, a gente tem uma linha de crédito especial para geração de energia fotovoltaica, que também é possível de ser contratada, não pela estrutura do FAI, mas pela estrutura do nosso fundo de aval. E aí, de novo, eu estou falando de taxas a partir de Selic mais 2, prazos de 10 anos, carências de até 36 meses. De modo que eu paro por aqui, porque com isso a gente pode colher perguntas e dúvidas gerais que vocês tenham a respeito dessas 2 linhas que eu expliquei aqui e outras. Tá? Obrigado, prazer estar aqui. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no evento, falar um pouquinho da trajetória do BNDES e como o BNDES prioriza
a temática da eficiência energética. A gente tem uma história muito longa já de interação com os diversos stakeholders, a ABESCO, os bancos comerciais brasileiros, a academia de forma geral. Acho que nossa trajetória se concentrou nos últimos 20 anos, com uma certa aceleração nos últimos 15 anos, mais ou menos, da política de crédito para o BNDES, para o tema eficiência energética, que é transversal, né? Na verdade, assim, não é um setor de atividade econômica, é algo que envolve a produtividade da indústria, e a eficiência, enfim, no que se refere aos diversos consumidores de energia e suas eventuais repercussões no que se refere até à nossa agenda climática, por exemplo, que tentamos endereçar nesse desafio que não é só do país, mas do globo. Então, para o BNDES, eficiência energética está no topo da prioridade, diria que acima até das próprias energias renováveis, que estão tão em voga no Brasil, mas, enfim, em outros países também. No que se refere aos desembolsos do BNDES, a gente teve um histórico que teve uma aceleração muito importante nos últimos 10 anos. Hoje, a valores de hoje corrigidos pelo IPCA, temos um volume de contratos, seja diretos com o BNDES, seja via os agentes financeiros, os bancos comerciais, que totalizam cerca de 4,8 bilhões de reais. Isso pegando o período, sobretudo entre 2007 e 2024, até agosto desse ano, sendo que 90% desse valor que eu acabei de dizer se concentraram nos últimos 10 anos, então entre 2014 e 2024. E aí, enfim, dentro desse universo de 4,8 bilhões de reais, a gente tem alguns produtos do BNDES que são os produtos mais incentivados que buscam justamente acelerar essas ações de eficiência energética. Estava conversando aqui com os colegas sobre o Proesco, foi nosso primeiro programa lá atrás, que se converteu posteriormente numa linha permanente de eficiência energética. Na época era TJLP mais spreads do BNDES, hoje é TLP mais spreads do BNDES, sendo que para a eficiência energética a gente aplica o menor spread do banco, que se inicia em 1,3% ao ano mais a TLP, e isso para empresas com a melhor percepção de risco, né? Então é o piso do spread do banco, e aí dependendo da classificação de risco, esse spread ele pode ser elevado em algum percentual. Além da linha de eficiência energética, a gente também tem um fundo clima. O fundo clima era um fundo que contava com os royalties especiais do petróleo, era um recurso para a gente muito meritório, muito nobre, e a gente aplicava em várias ações de adaptação e mitigação climática, mas também máquinas e equipamentos eficientes e algumas tecnologias renováveis pioneiras. E aí o governo federal, ano passado, tomou a decisão de escalar o Fundo Clima, o que foi muito oportuno, porque a gente saiu dessa certa incerteza de orçamento, porque os recursos do Fundo Clima eles dependiam muito do preço do petróleo. Então, quando o preço do petróleo caía, havia anos que a gente não tinha nem orçamento, tinha uma política estabelecida, mas, enfim, como não tinha royalty do petróleo, não vinha orçamento, e a gente acabava postergando a aplicação dos recursos, o que frustrava todo o fomento que havia sido feito para aquelas temáticas. Então, enfim, a partir do ano passado, adotou-se a política de emissão de bond no exterior, bond sustentável, e esse bond ele tem dentro dele as diversas ações e investimentos que são elegíveis para os recursos do Fundo Clima. A primeira emissão foi de 2 bilhões de dólares, o que foi convertido em 10 bilhões de reais aportados no BNDES para aplicação de crédito. O Fundo Clima não é só gerido pelo BNDES, existe uma governança de governo federal, que envolve o Ministério da Fazenda, sobretudo o Ministério do Meio Ambiente também, MIDIC, entre outros, o MME também participa das discussões, e eficiência energética também está como prioridade muito forte dentro do Fundo do Clima. A gente tem 3 grupos de prioridades dentro do Fundo Clima. A prioridade maior em taxa de juros é a recuperação dos biomas. Para a recuperação de biomas, a gente tem uma taxa de juros de 1% nominal, né, 1% ao ano, mais spreads do BNDES. Acima disso, é um bloco de temas e tecnologias considerados também altamente prioritários, cuja taxa é 6,15%
ao ano nominal. Então, se a inflação for 10%, você tem uma taxa de juros real negativa, né, por exemplo. Enfim, e aí esse segundo bloco de prioridades é 6,15 mais spread do BNDES. E aí, nesse bloco, entra eficiência energética, assim como entra, por exemplo, hidrogênio de baixo carbono, como entra biometano, energia a partir de resíduos e por aí vai. E última prioridade, energia renovável a partir de eólica e solar, por exemplo, que aí é uma taxa de 8% nominal mais spreads do BNDES, que aí se aproxima a mais ou menos ao custo que o Ricardo havia mencionado, que é algo perto da Selic mais spreads. Então, essa é um pouco a gradação do Fundo Clima, o que mostra que a eficiência energética está, de fato, no topo da prioridade, e aí dentro do Fundo Clima só perderia para a recuperação de biomas. Mas, enfim, a gente considera que essa é uma taxa muito atrativa para o segmento. E aí, a partir desse crescimento do Fundo Clima, do orçamento desse ano, a gente pode sim acelerar a aplicação de recursos para projetos de eficiência energética via bancos comerciais e via até análise de crédito direto do BNDES. E aí os recursos começaram a ter uma contratação mais robusta ao longo dos últimos meses. Do volume de contratos firmados que eu havia falado anteriormente, 4,8 bilhões, né? 2,1 bi foi de crédito direto do BNDES. 2,7 via bancos, via repasse. Eu cometi uma imprecisão, até eu falei bancos comerciais, o que vocês podem acabar entendendo que são os bancos tradicionais, né? O Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander. Mas, enfim, tem os nossos parceiros também. Exatamente. Então, todos os bancos de desenvolvimento regionais, que até tem uma associação, né, a Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento, repassam recursos do BNDES. Então, o Desenvolve SP é um parceiro, os bancos regionais também são parceiros, os bancos estaduais todos são parceiros, e esses recursos, eles até repassam mais, eles são, como é que eu posso dizer, até mais parceiros do BNDES que os próprios bancos comerciais tradicionais, porque eles acabam aplicando mais esses recursos a essas ações mais prioritárias. Tá? Então, a ideia é um pouco até combinar a própria fonte de recursos que eles têm com esses recursos que o BNDES repassa, seja os recursos em TLP, mas também o recurso do Fundo Clima, por exemplo. Além do Fundo Clima, a gente também tem um outro recurso incentivado muito importante, que é o BNDES Mais Inovação, que também é linha de crédito, e ele aplica a taxa referencial, a mesma do Sistema Financeiro de Habitação. Ela, na última vez que eu vi em percentuais anuais, estava perto de 1,3% a 1,6% ao ano. Ela varia, ela tem um redutor em relação à Selic, mas ela é bem reduzida, ela fica variando no intervalo até mais modesto do que a própria oscilação da Selic. E aí, bom, o foco dessa linha de crédito são projetos inovadores e projetos de digitalização. Então, assim, a temática eficiência energética, ela não é direta, né? Mas projetos de eficiência energética que incorporem, numa indústria especificamente, digitalização, com aumento de produtividade e também inovação, né? Algum, enfim, projeto pioneiro, algum projeto que traga uma tecnologia nova para aquela indústria, pode ser reconhecido como inovação e pode usufruir dessa taxa mais incentivada. Em relação aos horizontes de financiamento, quando a gente fala em TLP, eu posso ir até 24 anos de financiamento total, isso inclui o período de carência. O período de carência do BNDES, no qual a gente não cobra nem juros nem principal, geralmente vigora até 6 meses após a implantação do projeto, né? Essa carência ela se aplica tanto para recursos em TLP quanto recursos para o Fundo Clima e o BNDES Mais Inovação. No caso do Fundo Clima tem um teto de carência, mas raramente projetos de eficiência energética acabam topando nesse teto, porque, como vocês próprios conhecem, né, são ações muito rápidas, em menos de um ano você implementa e depois mais 6 meses de carência, então esse é o padrão. Para o Fundo Clima, o prazo de financiamento total não é de 24 anos, é de 16 anos, mas eventualmente a gente pode fazer um blend entre TLP e Fundo Clima, e aí uma parte do crédito em TLP vai para 24 anos, a taxa é um pouco mais cara, mas
vai para 24 anos, e o Fundo Clima com 16 anos, e aí a gente faz como se fosse uma média dos dois produtos. Isso vale tanto para o crédito direto também quanto para o crédito indireto. Bom, como eu havia mencionado, dos 4,8 bilhões que temos do histórico, 2,7 via os agentes financeiros, seja os bancos comerciais ou os parceiros de desenvolvimento. E boa parte desse valor também é dos nossos produtos automáticos tradicionais para máquinas e equipamentos. O que a gente conhece tradicionalmente como produto Finame, dentro dele tem uma modalidade específica que financia máquinas e equipamentos eficientes, máquinas e equipamentos que propiciam baixo carbono, né, emissão reduzida ou zero, e são justamente esses produtos que concentram o maior percentual, o maior volume desses 2,7 bi que são repassados pelos agentes financeiros. O Fundo Clima, como eu havia falado, como ele foi robustecido a partir desse ano, é só agora que a gente está vendo ele crescer em volume também com os nossos parceiros. Para a eficiência energética, para análise de crédito direto, a gente já tem cerca de 260 milhões aplicados para a eficiência energética, isso na modalidade direta. Na indireta, via os agentes, quase 500 milhões de reais. Né? Então, a ideia é que a gente tenha uma aceleração, enfim, dessas duas vertentes, tanto a direta quanto a indireta. Meu tempo já está acabando, acho que é importante eu não deixar de falar também dos fundos garantidores. Nosso parceiro aqui do lado mencionou um tema que é super importante, que na verdade, eu acho que talvez o principal calcanhar de Aquiles, e uma vez superado, né, a solução financeira que seja a maior viabilizadora de projetos de eficiência energética, porque sempre nos debates a gente acaba discutindo muito o estrutura de garantias e o quão os agentes financeiros na ponta, né, acabam sendo avessos a risco no que se refere a projetos de eficiência energética. Então, assim, o fundo garantidor, seja do DesenvolveSP, mas também seja do BNDES, tem aí uma capacidade muito grande de mitigar fortemente o risco e acelerar a tomada de decisão para tomada de crédito. Lá atrás, em parceria com o Procel, hoje em Bipar, né, liderando a governança do Procel, a gente desenvolveu um piloto de fundo garantidor, que é a FG Energia. Ele veio a trazer condições diferenciadas no que se refere à cobertura de garantia para eficiência energética. Na época que ele foi estruturado em fase piloto, ele tinha o menor encargo de cobertura de garantia. Dentro do BNDES, o único competidor que ele tinha era o FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimentos. Só que, enfim, depois veio a pandemia e aí a gente entrou numa ação muito transversal do governo federal, em que o próprio FGI ele foi turbinado a fim de viabilizar fortemente garantias para pequenas, médias empresas, e aí o encargo do FGI foi zerado. E aí, a partir disso, várias empresas acabaram migrando para o FGI, e o FGI Energia acabou ficando relativamente mais caro que o FGI. Então, a gente está aqui num diálogo até com a Embipar e com outros stakeholders no sentido de trazer maior eficiência para o FGI Energia, tornar ele até mais competitivo em relação a encargo, mais competitivo que o próprio fundo garantidor tradicional, e, além disso, reduzir o custo de transação do fundo. O fundo ele tem um questionário de eficiência energética embutido nele, justamente para diferenciar o que é projeto de eficiência energética e o que é um mero projeto de capital de giro, de uma micro, pequena e média empresa. Só que, enfim, vários usuários, vários bancos, vários tomadores de crédito já deram feedback para o BNDES de que esse questionário é muito complexo e tem uma gestão muito morosa, muito burocrática. Então, a ideia também é simplificá-lo. E a gente está conversando com os stakeholders, em Bipar, sobretudo, no sentido de torná-lo mais eficiente e, a partir disso, acelerar o seu uso. Nessa fase piloto que a gente passou, a gente só teve 2 projetos cobertos com FG Energia, num total de cobertura de crédito de cerca de 600 mil reais, o que é muito pouco, dado esse universo que eu falei de crédito para vocês, que o BNDES gerenciou de 4,8 bi. Então, a ideia é acelerar
esse produto para que a gente tenha aí uma viabilização forte dos projetos. O FGI, que é o nosso Fundo Garantidor Tradicional, ele sim, realmente depois da ação da pandemia, teve uma aceleração muito forte, a gente chegou a ter mais de 90 bilhões de reais cobertos de garantia, só que como é um produto muito transversal, focado em micro, pequena e média empresa, a gente não tem no nosso sistema, junto aos bancos, aos agentes financeiros repassadores, né, uma diferenciação do que é eficiência energética, que não é, porque basta ser uma micro, pequena e média empresa com um projeto de investimento para ser elegível ao Fundo Garantidor FGI. Então, mas a gente acredita, dado a nossa conversa com diversos stakeholders, que teve também um uso importante do FGI nas ações de eficiência energética. Bom, acho que com isso eu encerro, já esgotei meu limite de tempo. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Bom, vamos passar agora para as nossas perguntas. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, sou sócio fundador da Ambio, a gente é uma ESCO. Acho que a maioria das pessoas aqui já me conhece, né? Mais uma vez eu vim aqui fazer a pergunta difícil, né? Ano passado eu fiz a pergunta que ninguém gostou do Potencialize. Muito bom, né? O presidente Bruno até complementou minha pergunta falando do Potencialize. Bom ver que não mudou porcaria nenhuma, né? Potencialize continua para o Senai. Tudo bem. Aí eu tenho duas perguntas, tá? A primeira para o BNDES. Cara, como que eu pego o FG Energia, bicho? É impossível. Ó, a gente ligou para 100% dos bancos, todos os bancos estão lá. Todos eles falaram que não trabalham com esse produto. Todos estão lá, falaram que trabalham. Tem um banco que trabalha, que é o Banrisul. Beleza. Garantia do BNDES. CDI mais 8. Que isso? Que CDI mais 8, eu pego meu dinheiro e invisto na CDI mais 8 que o BNDES me der garantia. Ué, assim, e eu vou dar um feedback, cara. Se o problema é aquele questionário, cara, qualquer empresa aqui resolve aquele questionário, cara. Se a pessoa não consegue preencher aquele questionário, nem tenta, porque o questionário é simples, zero problema. Vocês estão colocando força no lugar errado. Então a pergunta é, reclamar, óbvio, foi a função aqui. 2, perguntar, cara, como que a gente pega esse dinheiro? Porque eu não sei se alguém já conseguiu aqui, mas eu não estou conseguindo. A gente tentou com força. Eu cheguei a oferecer para um cliente, eu tentei pegar para a Ambio. Aí eu falei assim, pô, talvez seja minha empresa seja pequena. A gente está com quase 100 milhões aí em projeto, mas talvez a gente seja pequeno. Deixa eu tentar para o cliente um pouco maior, mas abaixo dos 300 milhões. Também não conseguiu. Entendeu? Então essa é a primeira pergunta, um pouco de reclamação, porque eu fechei o contrato com ele falando do FG Energia, que tinham me falado, que fiz todas as reuniões, falaram que saía, e eu me queimei com o cliente, então é ruim isso, tá? E depois para Desenvolve SP, se eu preciso ir dentro desse programa Potencialize, ou se eu posso levar direto o cliente a pegar esse fundo, porque se puder, está perfeito para mim. Tá? Essas são só essas duas perguntas. Vamos lá. Bom, de fato, o FG Energia tem sido um desafio. A gente tem, se não me engano, 6 bancos credenciados. É o Banrisul, Safra, ABC, BTG, Cressol, Cooperativa Cressol, Votorantim, eu falei? Acho que não. Votorantim. E, de fato, a gente só teve 2 projetos apresentados, se não me engano, acho que foi do Safra e do Votorantim. A gente percebe a questão do questionário mais como uma dificuldade dos agentes, não é nem as ESCOs, como você bem colocou, né? Elas têm a sua proficiência em relação aos projetos, eles próprios se engajam em relação ao projeto, mas eu acho que é mais assim, entendimento do que de fato aquele questionário está viabilizando de percepção daquele projeto como sendo de eficiência energética para aquele banco e também lá na frente para o BNDES. Mas, enfim, a ideia que a gente está tentando focar agora é ampliar o máximo possível a cobertura, né? Então, escalar isso de 6 para 30, 32, se não me engano, esse é o patamar do FGI, mais de 30 agentes financeiros credenciados. E essa é a solução para a segunda pergunta que você falou, tem que ter concorrência, né? Então, não adianta você estar só um guichê ou 2 no máximo. O importante é que você tenha a viabilidade para comparar oportunidades de crédito com mais de um agente. Então, a ideia é, de fato, que o FG Energia ele replique essa competitividade que existe dentro, por exemplo, do FGI, que é um produto já muito difundido, com vários agentes repassando recurso. Eu não sei se acho que eu cobri as suas 2 principais perguntas. Mas é um desafio. É sempre falar
Bom, obrigado pela pergunta. Deixa eu responder, então. Não, vocês não precisam ir pelo Senai e, sim, vocês podem ir direto à Desenvolve. Assim como vocês podem ir direto ao Potencialize, né? Então, fechou aqui mesmo. Qualquer ESCO, né, pode encaminhar um projeto para o e-mail financiamento@programa-potencialize.com.br e em o projeto estando dentro do padrão Potencialize, vocês podem usar o Potencialize, tá? Então, calhou que o Senai fez uma parceria com a GIZ, que foi quem doou esse recurso para o FAI. Mas qualquer empresa paulista pode usar o FAI, desde que encaminhe esse projeto direto para o Potencialize. Então, o site do Potencialize diz o que são os requisitos para um projeto e vocês podem encaminhar direto. Entrando via Potencialize, pode usar o FAI. Entrando direto via Desenvolve, a gente pode usar o FDA. Aí vai variar a comissão de garantia. Bom, obrigado. Mais uma pergunta? Bom dia a todos. Rodrigo Aguiar. Eu queria fazer uma sugestão aqui. Me parece que no Brasil nós estamos com uma espiral negativa em relação à questão de financiamento. Então, não temos financiamento porque as ESCOs não acreditam no financiamento. Está aí o relato do Marcelo agora sobre isso. E os bancos não melhoram as ações porque não tem ESCOs buscando financiamento, né? Eu, no passado, lá atrás, né, inclusive quando o Eduardo Bandeira de Mello era responsável lá no BNDES, exatamente pela parte, né, do financiamento de ESCOs, né, a gente foi buscar, está certo que era no começo, né, do BNDES fazendo isso, mas existia um problema grave, que a gente conversou muito sobre isso na época com ele, da burocracia que existia dentro de todo o processo. Eu perdi o projeto porque o cliente falou, gente, já tem mais de 8 meses que a gente está pedindo financiamento num grande shopping center. Ele falou, não dá, o grupo já resolveu que quer fazer o projeto, mas com esse prazo, esquece, nós vamos usar dinheiro próprio, e simplesmente me abanou a mão e falou, tchau, no máximo eu vou te pagar o diagnóstico energético que você fez para mim aqui, mostrando a oportunidade que eu tinha. Quer dizer, eu ganhei R$30 mil em vez de fazer uma obra e fazer todo o projeto que tinha do financiamento. Por acaso, agora, exatamente, eu estou indo na Desenvolve São Paulo buscar um financiamento de 6 milhões para uma usina que nós estamos fazendo fotovoltaica. A primeira reunião que teve lá foi muito positiva, e na segunda-feira nós estamos entregando um formulário que foi nos solicitado em Word, com as premissas básicas do projeto. Vamos ver como é que vai ser a resposta. Espero que seja boa, mas por enquanto está caminhando bem, né? O que se mostra de taxa na simulação colocada no site da Desenvolve foi positiva, realmente parece. Mas a proposição que eu queria colocar é de ABESCO, de repente, aliás, vou falar um ponto antes. Ontem, nosso diretor Nelson Simas comentou num grupo, de forma muito positiva, a questão de que, nos mercados maduros, financiamento é uma coisa muito fácil para a ESCO. É uma coisa que acontece rápido. E é isso que vai agilizar e destravar os projetos no Brasil, né? Ontem nós ouvimos falar aqui do Ministério das Minas e Energia, falando da transição energética, e a gente precisa de dinheiro, porque a ESCO não trabalha sem ter financiamento para fazer contrato de performance. Nós vamos ser puros prestadores de serviço, vendendo homem-hora apenas e não vendendo inteligência. Então, dentro dessa visão, eu colocaria aqui, né, dentro desse fórum, que está aí toda a diretoria da ABESCO, e estão os bancos também, de se a ABESCO conversar com os associados, ver relatos como esse que foi colocado
pelo Marcelo agora, ver outros relatos e exatamente ir arredondando todas as linhas de financiamento. Porque, pelo relato de vocês, é prioridade eficiência energética. Então, vamos tornar realmente com que as engrenagens estejam lubrificadas, para que realmente ocorra rápido, para nós, ESCOs, aqui, conseguirmos fazer nosso trabalho com financiamento realmente adequado. Tá? É só uma sugestão. Obrigado. Bom, te agradeço muito pela postura otimista a respeito da Desenvolve, e eu acho que esse é o intuito aqui. Recurso a gente tem, e a agência era, sim, de fato, lenta, não nos orgulhamos ainda da velocidade na qual nós operamos, mas a gente tentou simplificar bastante. Então, assim, coisa de 2 anos atrás, para a nossa linha tradicional, era necessário responder um questionário de 140 perguntas. Agora a gente tem um questionário de 12. Agora, nós aqui, a gente navega num mercado muito complicado. Então, só um ponto técnico rápido, né? A taxa de recuperação após falência nos Estados Unidos é de 81 cents por dólar, em média após 1 ano. Quer dizer, o empreendedor não pagou, daí 1 ano você recupera 81 cents para cada dólar que você emprestou. No Brasil é de 18 centavos por real, quer dizer, é 81 de ponta cabeça, e em média após 4 anos. Tá? Então, dá para fazer uma conta rápida. Imagina, o banco quer tomar 10% de risco, nos Estados Unidos ele precisa de 2% de juros para recompor o capital. Se no Brasil o banco quer tomar 10% de risco, ele precisa de 9% de juros só para recompor o capital. Então, aí que a garantia fica um problema complicado, né? Então, a gente precisa navegar nesse terreno. A gente está ciente que dá para desburocratizar, estamos fazendo. Se a gente subir muita tecnologia, a gente vai andar mais rápido. Mas como o recurso está sendo emprestado para 1 década, mais de 1 década, a gente nunca vai conseguir a agilidade de um banco privado. E aí tem um motivo. O banco privado tem relacionamento com o cliente. Ele conhece o cliente. Então, o dia que você bate lá para pegar recurso, ele sabe que você tem casa na praia, essas e aquelas empresas, ele te conhece. E BNDES Desenvolve, a gente não tem conta corrente com o cliente. Então, a gente não tem esse relacionamento para conhecer o cliente e andar mais rápido. Estamos sendo super criativos, vamos tentar fechar esse gap, mas acho que o recado aqui olha, tudo na vida tem trade-off, né? E aqui a gente está falando, o trade-off aqui prazos como vocês não conseguem na praça, carência como vocês não conseguem na praça, taxas abaixo do mercado e uma menor exigência de garantia. Qual é o custo? Um pouco mais de tempo na operação. Não é motivo para se orgulhar, trabalhamos para reduzir esse prazo. Tá? Obrigado. Obrigado pelo otimismo aí. Só um breve complemento em relação ao comentário edital. Acho que está funcionando. Acho que a principal ação que o BNDES pode tomar, né, para contribuir é justamente otimizar os canais de crédito com os agentes financeiros, porque uma coisa que eu não falei logo no início, mas que é importante dizer, provavelmente vocês, como trabalham no setor, já dominam muito o que eu vou falar agora, grande parte dos projetos tem um valor de investimento muito, muito baixo, né? Então, para o BNDES, a gente inicia crédito direto a partir de 20 milhões, no Fundo Clima, e 40 milhões com a TLP. Eficiência energética, a EPE chegou a fazer um estudo mostrando que mais de 90% de projetos mapeados na indústria em eficiência energética tinham menos de R$1 milhão. Então, assim, de cara, o que esse estudo diz? Tem que ser via agente financeiro. Então, a ideia é que os produtos mais incentivados para eficiência energética, sejam de crédito, seja também o de garantia, tenham o uso com a maior quantidade de agentes financeiros possíveis. O recurso em TLP do BNDES já tem uma ampla gama de agentes financeiros utilizando. O Fundo Clima foi recentemente aberto para bancos privados, antes era só bancos públicos, sobretudo o Banco do Brasil e Caixa, que repassavam, mas agora, enfim, qualquer banco que tenha margem para operar com o BNDES, e vários deles têm,
podem acessar esses recursos mais incentivados. E a questão do fundo garantidor, o FGI é o produto mais difundido e o FG Energia ter essa quantidade de agentes financeiros também análoga ao FGI. Então, para a gente, isso é o principal elemento para acelerar a competição e também acelerar a concessão de crédito para diversos stakeholders. Bom, pessoal, as discussões estão excelentes, mas eu acho melhor que nós continuemos as discussões durante o coffee break para não comprometer. Vamos quebrar o protocolo aqui. Peço desculpas, mas eu só queria complementar aqui, até a pergunta sua, né? O Potencialize, o modelo está sendo, foi colocado no 5º Par Procel, tá? Com um projeto de 65 milhões de reais e expansão para mais 5 estados, 4 a 5 estados. E a ideia é incentivar a participação das ESCOs nesse processo. Tá? A gente está nesse processo agora de análise das contribuições da consulta pública, né? Espero que todos tenham participado. E a gente vai dar um retorno em breve em relação a esse novo pacote do 5º Par. E sobre a FG Energia, como o Alexandre bem colocou, a gente está estudando melhorias em relação ao regulamento operacional da FG Energia para dar mais dinamismo e viabilidade de acesso. Então, a gente está preocupado, está de olho no que vocês colocaram aí, justamente para fazer e alavancar a FG Energia, né? Fazê-la acontecer de verdade. Então, só para dizer que a gente já está com esse olhar e esperamos ter boas notícias em breve. Tá bom?